Texto que acabamos de ouvir, evangelista Mateus, nos mostra Jesus que passa, olha e chama. Chamou Mateus, um cobrador de imposto. Pela profissão que exercia, ele não era muito bem aceito, não era muito bem querido no meio da comunidade, né? Muito pelo contrário, né? Muitos o evitavam e não tinha, assim, vamos dizer, não gozava de boa estima, o conceito no meio do povo. Não era uma pessoa querida, amada, nem um santo. Mas diz o texto, né? Jesus o viu, chamou, e ele disse: me segue. E ele o seguiu. Se levantou imediatamente e seguiu a Jesus. Então, aqui um primeiro aspecto importante. Jesus que chama, olha, vê, convida. Não olha a condição daquela pessoa, né? Se ela é santa ou pecadora. Mas mais para frente, ele mesmo vai esclarecer diante dos fariseus, mestres da lei e outros pecadores que ficaram admirados, escandalizados, né? Como que Jesus chamou um pecador, Jesus que está no meio dos pecadores. E ele vai dizer que não são os doentes, os são que precisa de médico, né? Mas os doentes. E ele não veio para julgar ninguém. Jesus veio para nos salvar, veio para nos convidar a fazer parte do seu reino. Então, no personagem de Mateus, nós podemos ver como que Deus tem um carinho, como Deus confia em quem chama. Se nós formos ver todos os chamados, né, os apóstolos, né, nós podemos ver que todos eles eram cheios de defeitos. Não se destacavam quando Jesus chamou, não porque eles fossem melhor que os da sua comunidade, nem piores. Eram pessoas como qualquer um que convivia, influenciados também pela cultura, as qualidades, os defeitos que os não chamados tinham, eles também tinham. Mas Jesus o chamou. E interessante também que sempre quando Deus chama, Ele vai nos envolvendo no seu amor, e o chamado de Deus, Ele vai nos capacitando. Às vezes nós ficamos impressionados, né, na nossa igreja, nas nossas paróquias, comunidades, na nossa realidade de igreja, uma pessoa às vezes que a gente vê que está sempre na igreja ali, até então uma pessoa normal, assim, de repente chamada, convidada para desenvolver alguma atividade, né? E acaba fazendo um trabalho que todos nós dizemos, nossa, olha, não pensava, nunca imaginei que pudesse fazer tão bem aquele trabalho. Estava no anonimato, de repente apareceu servindo, né? Se destacou através do serviço, o serviço à igreja, no serviço aos irmãos, no ministério, nas funções, né? Esse se destacar no serviço, esse impressionar, vamos dizer de modo positivo, na verdade nós temos ali a mão de Deus. Como diz um santo, de que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Deus não chama os melhores, mas Ele os torna melhor. O chamado de Deus, ele provoca em nós uma mudança. Como aconteceu nos 12 apóstolos, quando Jesus chamou, eles eram cheios de defeito e pecados. Não era nenhum santo, né? Jesus não chamou nenhum, Jesus sempre se serviu de pessoas, sim, pecadoras, que se tornaram santas. Pessoas imperfeitas que se tornaram perfeitas, que se tornaram boas, né? Homens e mulheres.
vendo? Um chamado de Deus que transforma a vida. E Jesus depois, quando ouviu a pergunta, né, que disseram como que ele come com os cobradores de impostos e pecadores, né, os fariseus perguntaram aos discípulos, né, por que o mestre, o vosso mestre, como que ele se mistura e come com pecadores e cobradores de impostos? E a resposta bonita de Jesus: aqueles que têm saúde não são aqueles que necessitam de médico. Ninguém vai ao médico se está bem de saúde. Não, pelo contrário, nós procuramos o médico, o hospital, quando nós não estamos bem, né? Quando a gente se sente mal. Então, diz Jesus: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: o que eu quero é misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores. Assim também é na nossa igreja, né? Comunidade, quando o padre, o pastoral, o coordenador, ou coordenadora chama, né? Todo chamado da igreja, seja ele de quem vem, é sempre um chamado de Deus. É Deus que chama, através do sacerdócio, através de um irmão, de uma irmã. Quando nós somos convidados, chamados a servir a nossa igreja, naquele chamado tem o dedo de Deus, tem a mão de Deus que está agindo naquela pessoa, naquele homem, naquela mulher, naquele sacerdote, né? É Deus convidando, é Deus chamando. Então que nós não tenhamos medo de nos colocar à disposição. Veja, chamou Mateus um cobrador de imposto que era odiado, né? Ele era odiado, não era amado, né? E assim como tantos outros chamados, lembramos aqui de Zaqueu também, que Jesus manda desse que era ladrão, né? Roubava, desviava, e depois Jesus chama, ele vai na casa com ele, e ele: Senhor, se eu roubei, vou devolver 3, 4 vezes mais. Está vendo? Um chamado que transforma. Quando a gente faz a experiência verdadeira de Deus, essa experiência de Deus, ela gera em nós uma mudança. A vida muda. Assim como nós, como somos, participamos da igreja, vamos à missa, rezamos, fazemos tantas coisas boas, tudo isso deveria gerar em nós mudança, né? Cada missa que eu participo, cada vez que eu me alimento da palavra de Deus, que é luz, quando eu me alimento da Eucaristia, todo o bem que a gente faz, todos os ministérios, os trabalhos pastorais, movimentos, toda a ação evangelizadora que é desenvolvida nas paróquias, através das pastorais e movimentos, que são tantas, todo esse trabalho deveria levar a nos tornarmos pessoas santas, né? É no exercício, no serviço, no ministério, no estar a serviço de Deus, da igreja, que nós vamos nos moldando e nos purificando. Quanto mais eu sirvo a Deus, quanto mais eu sirvo a minha igreja, quanto mais eu sirvo a minha comunidade com amor, tanto mais a minha vida deve mudar, né? Por isso Ele vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando. Então, que esse texto de hoje seja para nós um incentivo, estarmos sempre abertos. Deus transforma a nossa vida, mesmo nas nossas misérias, nas nossas fragilidades, Ele é capaz de transformar a vida de cada um de nós, desde que nós estejamos abertos, né? Como fez Mateus, né? Se colocou, Jesus convidou para seguir, segue-me, diz, e ele se levantou e seguiu Jesus. Não colocou obstáculos, mas sabe, eu vou pensar, vou ver, quem sabe daqui uma semana, um mês, porque não? Seguiu Jesus. Que nós sejamos uma igreja sempre pronta a servir. Estamos nos aproximando aí do jubileu da nossa arquidiocese, temos em vista as missões que serão realizadas, aí toda a igreja será convocada, pastorais, movimentos, toda a igreja
Nosso arcebispo deposita muita confiança, né? Uma igreja missionária, que vai nas casas, né? Aquelas missões que nós fazíamos no passado, né? Onde os missionários iam nas casas, de casa em casa. Está na hora de nós também fazermos isso. Tantos irmãos e irmãs que estão afastados de Deus e esperando, quem sabe, uma visita, né? Nossa, às casas pode fazer toda a diferença na vida, como fez. Mateus foi visitado por Jesus. E ao ser visitado, ele passou a seguir. Louvado seja nosso